queria começar o programa de hoje, infelizmente, falando de mais uma morte precoce na Paraíba, que deixa uma cidade e que deixa uma família, literalmente assim. A Sabrina Barbosa está nesse momento. Qual bairro que ela está, Dayana? No Esplanada, onde está sendo velada a adolescente de 14 anos, a Maria Clara, que é essa jovem que vocês estão vendo aqui, muito querida na região do Costa e Silva, uma menina da igreja, uma menina de família, uma menina que prezava pelos bons costumes e os bons valores da vida, né? Seguindo o caminho do Pai, seguindo o caminho do bem, e que infelizmente ontem perdeu a vida num afogamento, morreu afogada na praia de Gramame, Barra de Gramame, aqui na Paraíba. Eu vou começar com Sabrina ao vivo agora, porque lá inclusive o clima está um clima assim de muita tristeza, de muita comoção, a família não consegue compreender como é que tudo isso aconteceu. Eu vou dar o bom dia à Sabrina e depois da Sabrina eu vou trazer as informações de como aconteceu essa situação. Aliás, a Sabrina vai chamar a matéria também, mostrando como aconteceu essa situação. Outras duas pessoas estavam envolvidas, na verdade, pai, filha e sobrinha, nessa situação. E a Sabrina vai contar pra gente agora. Sabrina, felizmente são coisas que acontecem na vida que nós temos que narrar. Bom dia, minha filha. Tribuna Livre. Bom dia, Bruno. Bom dia, nossos queridos telespectadores que estão acompanhando a nossa programação. Se é que dá para a gente desejar um bom dia, principalmente nesse local que eu estou aqui, de tremenda tristeza. Mas a vida tem que continuar. Os desígnios de Deus a gente não pode contestar, não temos como saber o porquê que as coisas acontecem, mas eu estou aqui na igreja Coração de Jesus, que fica aqui no bairro de Esplanada, onde nesse momento está acontecendo o velório da garotinha Maria Clara, de apenas 14 anos, que foi vítima de afogamento ontem na praia Barra de Gramame. Ela estava acompanhada do tio e de uma prima, onde aconteceu o acidente. Os dois também, tanto o tio quanto a prima dela, estavam também em momento de afogamento, mas conseguiram se salvar. Mas a Maria Clara chegou a parar 300 metros do local do afogamento, que dificultou ainda mais a situação do salvamento dela. Aqui o momento é de bastante tristeza. Poucos familiares estão chegando aqui, porque as portas da igreja estão abertas desde ontem, então teve uma movimentação desde ontem aqui na visitação. Essa era a igreja onde ela congregava, onde ela se reunia com os familiares, sempre nas quartas-feiras, sempre nos domingos também, participando aqui de toda a atividade em comunhão com a família. E é lamentável. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã de ontem, quando os três foram levados pela forte correnteza. A gente já sabe que ali é um local de muita correnteza. Não tem, inclusive, esclarecimentos na área a respeito disso, alertas sobre correnteza, mas já é algo até um pouco comum a acontecer. A gente sempre registra alguns acidentes naquela área ali, e dessa vez a vítima foi Maria Clara, infelizmente de apenas 14 anos, que estava aproveitando as férias, o último dia das férias, na companhia do tio e da prima. Aqui, como a gente vê, algumas pessoas estão fazendo as visitações. É um momento de muita tristeza. A mãe dela está ali, sentada num banco. Um outro tio está por aqui também. Parentes estão chegando aos poucos, mas é de muita tristeza. A gente tentou conversar com o tio dela, mas também não tem condições nenhuma de falar, de relatar a situação. Já sabemos que Maria Clara era uma menina muito ativa, muito esperta, inclusive, mas que infelizmente, até pela questão do corpo físico, ela é um pouquinho alta, mas não conseguiu dar as braçadas suficientes para sair da correnteza do mar no momento que estava acontecendo. O corpo dela foi encontrado a cerca de 300 metros do local após o acionamento do helicóptero AK-1, que fez todo o reforço, mas devido à gravidade da situação não foi possível salvá-la, e a morte dela foi constatada pelo médico do SAMU lá no local mesmo, sem chances nenhuma de vida ou de socorro. Inclusive, o tenente Ataíde, que é do Corpo de Bombeiros,
que estava no local, que presenciou toda a situação na tentativa de socorrer, descreveu como foi que tudo aconteceu. A gente vai acompanhar agora a sonora do Tenente Ataíde. Vamos ouvir. Volta das 10 horas da manhã, foi informado via CIOP que teria supostamente 2 vítimas de afogamento aqui em Gramame Norte. Então, o Corpo de Bombeiros prontamente, com nossa guarnição, chegou ao local. Então, deparamos que mais ou menos a uns 100 metros de distância da costa, da areia, teriam sim 2 vítimas de afogamento. Então, prontamente, de forma heróica, rápida e eficiente, nossos militares efetuaram o resgate das vítimas e, ao verbalizar com elas, após o resgate, foi informado que teria uma terceira vítima que teria submergido. Então, após esse primeiro atendimento, foi realizadas as buscas e, com o apoio do Acauã, foi localizada essa terceira vítima. Então, o Acauã fez o resgate, conduziu a vítima até a areia e já estava sem sinais vitais. Então, realizamos todos os procedimentos e, infelizmente, foi declarado óbito pelo SAMU. As 2 vítimas foram resgatadas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino. E a que veio a óbito é do sexo feminino. 2 resgates, sem nenhum tipo de afogamento, pois quando estavam se afogando, eles conseguiram boiar, como a gente fala no modo popular, e não vieram a se afogar. Mas, infelizmente, a terceira vítima não teve o mesmo sucesso. E lembrando aos senhores a questão da prevenção. Então, procurar sempre praias mais tranquilas. Se for entrar na água, no máximo até a altura da cintura. Se não saber nadar, não entre na água. Essas pequenas dicas são que salvam para que não ocorra novamente esse tipo de situação. Pois é, Bruno, como vocês acompanharam aí, lamentável, né? A gente já sabe que a praia Barra do Gramame realmente é perigosa. Tem determinadas situações que precisam de uma atenção quando vocês forem tomar banho. Observar a maré, como é que está também, é uma recomendação que a gente sempre diz. Antes de você ir à praia, observe o tempo, todas essas questões e não se arrisquem em caso de o mar estar aparentemente violento. A família acabou de informar agora há pouco que o cemitério São José, que fica no bairro Cruz das Armas, vai ser o local do sepultamento e está previsto para acontecer a partir das 14 horas. Volto com vocês, direto aos estúdios da TV Arapuã. Sabrina, muito obrigado. Não há condições de ninguém da família falar. A gente respeita, a Sabrina está lá nesse momento. Ela tinha 14 anos, estudava o 9º ano. Estava no último dia de férias, as aulas estão retornando hoje, né? Aí aproveitou e disse, vamos tomar um banho de praia. Foi para a região de Gramame ali. Infelizmente, essa tragédia aconteceu. Era uma garota muito querida por todos que conheciam. Eu não conhecia ela. Inclusive, como bem a Sabrina disse, o corpo sendo velado lá na igreja São João Batista, no bairro do Costa e Silva, aqui nessa capital. Hoje o enterro será às 10 horas no cemitério São José de Cruz das Armas. Eu ontem à noite, inclusive, conversei com uma amiga dela, colega de sala de aula. A colega me relatava a situação que todo mundo está, porque ninguém esperava isso, né? Uma coisa é quando alguém já está doente, né? Já vem doente, Outra coisa é quando do nada você perde assim, velho. Coisas que você não consegue compreender. Pedir, mais uma vez, a atenção das pessoas. Esses casos que nós mostramos, eles servem, principalmente, para chamar a atenção das pessoas, né? Você que está em casa, você que tem filho, você que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto, né? Muitas vezes nós nos empolgamos com a água. Não, sei nadar. Rapaz, o que é que acontece? A água. Não, a água do mar ela só joga você para fora. É porque aquilo é o que a gente está vendo. Por baixo existem correntezas marítimas, que são as correntezas que nos puxam para dentro da água. Então, na capa d'água tem aquela parte que é a onda, né, que fica jogando para fora, só que na parte de baixo tem as correntezas que nós não observamos elas. Estão acima da nossa visão. E essas correntezas que estão na parte de baixo são exatamente as correntezas perigosas, que puxam você para dentro da água e que acabam matando. Sem contar que, para você nadar no mar, você tem que ser muito bom e tem que ter uma expertise ali, porque é um local onde a água não fica parada. Às vezes tem alguém que está no interior, que vive em açude, é criado em açude, né?
Aí o cara, não, sei nadar, fui criado em açude, certo? Mas a maneira que você nada na água, numa água parada, não é a mesma forma que você vai nadar no mar. É estranho. A água, o zigue-zague para lá e para cá, a correnteza por baixo, acaba, infelizmente, ocasionando isso daqui. Eu estou impressionado com a quantidade de incidentes envolvendo esse tipo de problema de afogamento aqui na nossa Paraíba. Vocês podem olhar, quase toda segunda nós chegamos aqui no programa com informação de afogamento. Nós estamos precisando de uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, de campanhas educativas nas escolas, né? E também de conscientização das pessoas. Porque não dá aqui para dizer só, não, coloca uma equipe do Corpo de Bombeiros, uma placa, uma equipe de salva-vidas em toda a praia, beleza. Mas não dá para atender a todo mundo. Parte muito também da nossa iniciativa, né? Parte muito também da nossa iniciativa. Eu mudei de assunto falando de uma criança de 9 anos,